Podcast Rio Ônibus, o canal para quem usa transporte público no Rio. Saudações ouvintes, passageiros dos ônibus da cidade e população carioca. Eu sou Paulo Valente e nesta edição do podcast Rio Ônibus vamos falar sobre os desafios e oportunidades no cenário pós-eleições. Temas como planejamento urbano, segurança, urbanismo social, mobilidade, mudanças climáticas e outros são alguns dos fatores que afetam os mais de 5.000 municípios brasileiros. É neste cenário que o Centro de Estudos das Cidades, do Laboratório Arquifuturo do INSPER, apresenta o ciclo dos 7 webinários Cidades em Perspectiva. E para tratar do assunto, vamos receber o coordenador do Núcleo de Economia Urbana, Cidades Inteligências e Big Data do Centro de Estudos das Cidades, Laboratório Arquifuturo do INSPER, Maurício Busquela. Maurício, muito obrigado por participar aqui com a gente. Eu tenho o privilégio de já ter sido aluno do Maurício, num curso rápido que fizemos aí há pouco tempo no INSPER, e de ter ouvido ele falando sobre alguns assuntos de grande relevância, e nós íamos convidá-lo para falar mais à frente sobre cidades inteligentes, mas como surgiu essa série de webinários, a gente inverteu a pauta e hoje, com grande prazer, está te recebendo aqui. Maurício, obrigado por aceitar aqui o nosso convite e por compartilhar com a gente aí todo esse conhecimento e tudo isso que o webinário está trazendo para a gente. Tá. Bom dia a todos, né? Paulo, muito agradecido pelo convite. Para mim é uma honra poder contribuir com alguns conhecimentos para a equipe do Rio Ônibus, para os ouvintes, e gostaria muito também de poder falar e transmitir esses conhecimentos para vocês, e estou à disposição aqui. Então, tá bom. Para a gente iniciar, queria que você contasse um pouco sobre a sua experiência com cidades inteligentes e falasse um pouco também sobre a ideia desse ciclo de webinários, né, de cidades em perspectiva que você está organizando aí pelo INSPER. Perfeito. Então, na realidade, o tema de cidades inteligentes é um tema recentemente desenvolvido, né? Talvez uns 10 anos. A minha experiência começa muito antes, 40 anos atrás, quando eu acabei de sair da faculdade e comecei a trabalhar com tecnologia, né? Minha formação é em computação, eu tenho também uma pós-graduação em marketing e finanças, e desde que eu me formei, comecei a trabalhar com tecnologia na empresa Itautec. Depois da Itautec, eu acabei indo para outras empresas, por exemplo, Intel, onde eu fui diretor para a América Latina, e recentemente também eu trabalhei no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, lá em Washington, por 15 anos, e depois eu vim aqui para o Brasil, onde estou como professor aqui no INSPER. Se a gente olhar um pouco a evolução tecnológica, ela começou naquele momento, os anos 80, com computadores chegando, massificação de computadores, até que foi evoluindo, onde passava o uso dos computadores para pessoas e acabou entrando muito mais nas instituições. Naquele momento, a gente falava muito de cidades conectadas, ou seja, como que eu conectava as diferentes secretarias ou filiais de uma prefeitura ou secretarias dentro de um sistema, de um ecossistema, de uma prefeitura onde tudo estava se conectando, né? Então, naquele momento, era muito mais eu poder acessar os sistemas financeiros, sistemas governamentais, os trâmites, de uma forma muito mais descentralizada. Então, isso foi lá para os anos 2000. Por um pouco mais do ano 2004, 2005, ele acabou saindo de cidades digitais, né, onde o foco era conectividade, integração, para cidades inteligentes. Ou seja, tendo a conectividade, eu falaria, tá bom, eu estou conectado para a internet, mas o que eu preciso? Eu preciso de sistemas, eu precisaria de soluções que me permitissem interagir com o cidadão, entender o que estava acontecendo lá fora e com isso tomar uma série de decisões. Então, isso foi um pouco a parte das cidades inteligentes, onde ele sai de um ambiente fechado e começa a entender o território, entender o que está se passando para tomar melhores decisões, tá? Então, essa é a parte das cidades inteligentes, como que foi a minha entrada nisso, e hoje em dia a gente fala muito de cidades inteligentes, né? A gente está falando muito mais em criar um ambiente favorável para que as pessoas possam se sentir cada vez melhor nas cidades. Sim. Os webinários, né, estão começando hoje, Cidades em Perspectiva,
Então, são vários temas, né? São 7 aulas seguidas, assim, digamos assim. E a gente vai discutir coisas que estão relacionadas ao dia a dia da cidade inteligente. Então, como que a cidade inteligente, você falou da questão da prefeitura, das entidades, e começou a introduzir o assunto do cidadão. Então, como que eu, cidadão, como que o nosso ouvinte aqui, pode se beneficiar desse conceito de cidade inteligente? Uma aplicação prática no dia a dia da nossa vida, assim. A gente busca sempre uma cidade com qualidade de vida, né? É que a gente tenha uma boa mobilidade, tenha bons serviços. Então, como que a gente consegue traduzir esse conceito mais teórico para a prática, para o dia a dia? Então, a gente pode pensar, talvez especificamente, em falar em mobilidade, ou em trânsito, né? Quando eu vou sair da minha casa e vou para o INSPER, eu utilizo um aplicativo Waze. Esse Sim, aplicativo Waze, ele está entendendo os celulares, ou lendo as informações dos celulares de milhares de motoristas, né? E com essas sim, informações capturadas anonimamente, ele consegue definir a melhor rota para mim de saindo de casa um determinado horário, se seguir alguma rota que para mim vai me trazer o melhor caminho, talvez pela melhoria, o tempo mais curto, talvez o caminho mais sim. confortável para mim. Então, isso é um exemplo que acho que muitas pessoas utilizam. A gente pode olhar um pouco muito mais no sistema de mobilidade pensando em ônibus. Se você tiver um aplicativo que te fala quando o ônibus vai chegar, ou te mostra quanto tempo está demorando para chegar, quais são as rotas, você pode tomar melhores decisões e escolher sair, por exemplo, do seu escritório, do seu local, para ir para o ponto de ônibus. Esse é um outro exemplo. Tem vários exemplos, por exemplo, eu acho que um exemplo muito bonito que vocês têm é no Rio de Janeiro, com o Centro de Operações Rio, né? Sim, Onde sim. é um centro que está lendo informações de câmeras, sensores, está analisando o território do Rio de Janeiro e, com isso, ele consegue internamente, numa equipe que está trabalhando cooperativamente, consegue entender o que está acontecendo e tomar melhores decisões, seja em alagamentos, inundações, acidentes de trânsito, transporte público, etc, etc. Então, nas cidades inteligentes, você tem ferramentas que te permitem entender o que está acontecendo em tempo real, né, ou talvez historicamente, e com isso ter estratégias de reação e também de planejamento futuro. Reação é se você vir um acidente, você está rapidamente integrando a Defesa Civil, o pessoal do SAMU, o pessoal de trânsito, talvez a polícia, para reagir àquela situação. E de forma mais, digamos, proativa, é olhando, nesse caso, lugares de acidente, horários, tipos de condições climáticas, para poder imaginar e tomar talvez uma previsão do que poderia estar acontecendo no futuro e, com isso, se planejar. Sim, a gente aqui no Rio de Janeiro, você deu um exemplo muito bom, o COR. Nós temos uma equipe do Rio Ônibus que fica de plantão lá no COR e tem o pessoal que acompanha pelo grupo de WhatsApp. E aqui é comum, a gente falava antes de começar, olha, está tendo um tiroteio aqui em tal lugar, olha, o ônibus foi sequestrado, fechou uma via, e isso tudo é tratado em tempo real e a gente consegue gerar informação para todos os órgãos envolvidos e consegue dar a informação em tempo real também para o usuário, através dos aplicativos de localização dos ônibus. Então, se você tem o teu hábito de usar determinada linha, para essa linha, a gente está implantando isso agora, você, quando pegar o celular, clicar no aplicativo, já vai ter um recado lá, olha, a linha que você utiliza normalmente está desviada, está passando por tal, ou no ponto em que você embarca, não estão passando ônibus nesse momento. Você tem que se deslocar para outra avenida, para um bairro próximo, por conta de episódio de violência ou acidentes, tudo isso. Então, é um exemplo muito bom que a gente vivencia realmente no dia a dia. Tá, Certo. e um dos outros painéis, Maurício, ele vai tratar sobre o uso de tecnologias para melhorar a segurança viária, né? Certo. A gente fala muito da segurança pública aqui, mas conversa pouco sobre a questão da segurança viária. E é uma coisa que eu vejo vocês discutirem muito aí no ISPER, em outros polos aí acadêmicos, é essa questão do aumento do número de acidentes, com motocicletas especialmente, agora no crescimento dos aplicativos e tudo. Então,
como é que as tecnologias podem melhorar essa questão da segurança viária? A gente hoje discute muito a questão do pedestre, das ciclovias também. Então, como que a inteligência atua nisso? Não, excelente pergunta. A segurança viária é um dos temas prioritários em mobilidade, né? Se a gente pensar alguns indicadores da cidade de São Paulo, só o ano passado tivemos 987 mortes no trânsito, dos quais 426 de motociclistas e 358 de pessoas. E o ponto mais importante é que muitas dessas pessoas eram jovens de 18 a 29 anos e 82% homens, né? Então, é uma cifra que hoje não dá para imaginar pessoas ainda morrendo no trânsito. É uma coisa inaceitável e eu acho que todas as iniciativas estão voltando, estão se focando para diminuir essa cifra até chegar numa visão zero, né? Então, a gente tem alguns pontos, por exemplo, de segurança viária, que são pessoas passando em sinal vermelho, e a gente vê muito isso, por exemplo, de noite com motociclistas, pelo menos eu vejo muito em São Paulo, né? Tem pessoas que estão dirigindo em altíssima velocidade, né? E tem pessoas que estão embriagadas em alguns momentos, dirigindo de uma forma muito violenta no trânsito. Então, você tem uma série de comportamentos das pessoas que acabam gerando acidentes ou sinistros, né? Por outro lado, você tem condições das vias, condições dos carros, tem uma série de causas que poderíamos pensar que também contribuem para essa insegurança viária, né? Então, você tem desde o uso das tecnologias, por exemplo, como radares, né, os sensores de sinal vermelho, que no momento que você passa, ele te captura a sua informação, né? Você tem sensores de velocidade também que estão por ali. Você tem sistemas inteligentes que conseguem identificar buracos dentro da via, né? Tirando fotos, ou talvez sentindo a trepidação do carro em alguns lugares. Tem alguns táxis que têm esses sensores, por exemplo, e isso ajuda a entender um pouco mais o que está acontecendo, seja pela, pela direção imprudente de alguns motoristas, ou seja, pela condição das vias. Agora, tem um projeto que foi feito aqui com alguns alunos do INSPER que eu acho que é muito bonito, né? Eles tiveram um desafio de tentar entender ou identificar na face dos condutores, e principalmente de ônibus ou de táxis, pessoas que estavam, de repente, cochilando, pegando no sono, ou não estavam tão atendidas. Então, através de uma câmera instalada dentro da cabine do ônibus, caminhão ou carros, eles conseguiam entender e diagnosticar se o motorista estava conduzindo de uma forma sonolenta ou estava desatendido, e também poderia identificar motoristas com celular. E no momento que isso era identificado pela computação visual, processamento, soava um alarme. Então, isso é uma coisa muito interessante. Foi um projeto aqui de alunos nossos da graduação, que eu acho que é fantástico, que ajuda, que contribui Sem para a dúvida. diminuição de sinistros. Ou seja, tem uma série de exemplos que dá para pensar nesse ponto, né? Mas eu quero ressaltar que o ponto da segurança viária é um tema muito importante e depende de muitas, né, contribuição, eu acho que educação dos motoristas, de também, em alguns momentos, também educação no trânsito. E nesse ponto Sim. também é muito importante, eu até coloco em algum exercício das minhas aulas, que no momento que você identifica um acidente, seja com carro, moto, ônibus, etc., no momento que você identifica, você também tem que pensar num tempo de resposta para você mandar ambulância ou um carro de apoio, etc. E aí entra também toda essa parte da tecnologia, onde você consegue calcular os tempos de chegada e as melhores trajetos para chegar com o socorro adequado no menor espaço de tempo. Sim, e essa questão, as pessoas às vezes pensam, ah, mas um acidente de moto que acontece, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, na Avenida Brasil, que impacto que ele tem na minha vida, que eu moro aqui na Zona Sul, por exemplo. Qualquer acidente hoje, porque o nosso trânsito aqui, como o de São Paulo, é muito pesado, é muito carregado, são muitos veículos na rua, que são outras discussões também que a gente deve ter na série de webinários. A Certo. ocupação do solo, o carro de passeio, transporte individual, tipo assim, sendo tratado de uma forma diferenciada, em detrimento, muitas vezes, do transporte público e tal, são outras Isso. discussões. Mas a gente hoje mesmo aqui, qualquer jornal matutino, você liga a televisão e já te falam. O que o pessoal te dá? Informação de trânsito. Olha, acidente com moto na linha amarela, trânsito lento, desvie pela linha vermelha. Chega na linha vermelha, o acidente
com moto e ônibus na linha vermelha, vá pela Avenida Brasil, que já está sobrecarregada. Aí na Avenida Exato. Brasil, olha, moto invade a faixa do BRT e tem um acidente. Então, você Hum. fica refém desses acidentes, dessas coisas. E afeta a economia toda, porque as pessoas não chegam para trabalhar, elas não conseguem ir aos seus compromissos. A pessoa que está passando de turista pela cidade perde o seu voo porque não consegue chegar no aeroporto a tempo. Aqui no Rio, recentemente, vamos reativar o Galeão. Fala, como que as pessoas chegam no aeroporto do Galeão? Está tudo engarrafado ali. Então, É, são coisas que a gente tem que partir para alternativas, para o uso da inteligência, porque exato. pelos meios antigos que a gente conhecia, realmente já não funciona. Finalizando mais a conversa, eu tenho a oportunidade, sempre que assisto alguma coisa do INSPER, quase sempre, eu vejo que além dos professores que estão aqui estão em São Paulo, lá na instituição, eu escuto pessoal de Nova York, pessoal de Washington, pessoal da Cidade do México, pessoal de Portugal. Então, vocês trazem também as experiências de fora. Você falou agora, trabalhou por 15 anos em Washington, trazem essas novidades, trazem essas experiências, essas práticas. Tem alguma coisa que esteja acontecendo hoje fora do país que a gente ainda tenha que trazer para cá, ou a gente hoje já tem condições de proceder como estão fazendo fora do país? Você me entendeu? Sim, Falta sim. trazer alguma coisa, ou eu hoje já posso, já tenho meios, inteligência para desenvolver tudo? Não, eu acho assim que a gente tem alguns países que têm investido muito em pesquisa e desenvolvimento, usado a cidade como um piloto para testar novas tecnologias. Então tem muita coisa acontecendo. Não estou dizendo que o Brasil esteja muito atrasado ou não, né? O Rio de Janeiro, por exemplo, tem muitas soluções que foram adotadas. O pessoal do COR também tem adotado muitas inovações, né? Tem um amigo lá que é o Alexandre Kardeman. Então, o pessoal tem feito muita coisa muito legal aqui no Brasil. E talvez eu discuta um pouco mais algumas inovações que eu achei muito bacana do pessoal do COR, mas você tem também alguns exemplos, né? Eu, na minha formação de cidades inteligentes, eu aprendi muito com exemplos da Coreia do Sul, da Espanha, de Israel, dos Estados Unidos, ou seja, vários países acabaram focando em algumas coisas. Por exemplo, na Coreia do Sul, é um país que ele passou por uma situação assim muito de pobreza nos anos 50, 1950, depois de uma guerra, até ser um dos líderes em tecnologia no mundo, com grande participação do seu produto interno bruto devido às indústrias de tecnologias, né? Seja de carros, telefones celulares e outras coisas, né? Então, a Coreia do Sul, depois que ela começou a resolver o problema de habitação, ela focou muito na qualidade de vida das pessoas. Então, começou a organizar o trânsito, né? Com sistemas automáticos de transporte, sistemas de alinhamento, de sincronismo de semáforos, também essa parte de segurança. Então, investiram muito na tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas, tá? Se a gente pensar um pouco na Espanha, a Espanha lá para os anos 2004, por aqui, começaram a pensar na qualidade de vida das pessoas, mas pelo ponto de vista do meio ambiente. Então, estavam preocupados com poluição, estavam preocupados com poluição sonora, estavam preocupados com congestionamento, com gestão de água, energia, eficiência energética, etc. Tanto é que quando eu estive lá em 2004, pela primeira vez a trabalho, a gente já podia ver carros elétricos sendo recarregáveis em modelos pilotos em Sim. algumas cidades. Já se via bicicletas sendo utilizadas como meio de transporte adicional, né? Parte de um modal de transporte. E também já tinha bicicletas elétricas naquele momento, ou seja, 10 anos atrás, né? Então a gente tem esses modelos, por exemplo, em Nova York, a gente tem quiosques no meio da rua para recarregar, com Wi-Fi disponível para as pessoas, os cidadãos, entre outras coisas, tá? Então eu acho que assim, só para tentar, assim, talvez concluir esse ponto, o Brasil está super legal em algumas cidades, quer dizer, Rio de Janeiro tem um sistema que eles fizeram, né? Na realidade, a cidade tem 3.000 câmeras conectadas, onde, através de sensores, você consegue entender o que está acontecendo dentro da cidade. E um dos motivos que o Core foi desenvolvido foi em função de uma enchente que aconteceu em 2010, né? Inundou a cidade, pegou todo mundo de surpresa, isso aí. Então, hoje, eles desenvolveram uma solução que, através das câmeras, eles conseguem identificar ruas com chuva,
com alagamento, com congestionamento, e através da inteligência artificial consegue-se identificar situações anômalas e aí alertar aquela imagem, né, enviar um alerta para os gestores para que aquela imagem seja ressaltada e aí eles podem tomar uma decisão muito melhor, né? Então, imagina fazer uma gestão de 3.000 câmeras, você é incapaz, qualquer pessoa é incapaz de fazer essa gestão. Só com sistemas de inteligência. E com o sistema inteligente ele dá esse alerta, né? Então, concluindo aqui, eu queria só explicar um pouco mais sobre o nosso webinário Cidades em Perspectiva, né? É isso que eu ia te pedir agora em seguida, que você, concluindo, falasse sobre ele. Ele começa hoje, mas são 7 Sessões. palestras, 7 aulas seguidas, às Sim, terças e quintas, né? Queria que você isso, detalhasse isso, porque quem está ouvindo o podcast hoje dá tempo de se inscrever. perfeito. Quem estiver ouvindo amanhã, dá tempo de assistir às 6, Exato. ou 5 ou 4, mas qualquer uma delas, tenho certeza, vai valer muito a pena. Tá. Então, como surgiu esse ciclo de webinários, né, Paulo? Na realidade, a gente fala, poxa, a gente tem muito conhecimento aqui, individual, coletivo, acadêmico, que seria uma pena, no momento que a gente acabou de passar pelas eleições, a gente ficar com isso fechado aqui dentro, de repente só disponibilizar para alguns alunos que poderiam vir para São Paulo, muitas vezes participar das aulas como você participou. Então, a ideia surge como momento pós-eleição, com muitos gestores novos, cidades pequenas, médias e grandes, cidades de 5.000 habitantes, que de repente poderiam aprender alguma coisa nova com base nas nossas experiências acadêmicas, de pesquisa, setor privado, áreas internacionais. Então, a gente acabou desenhando esse ciclo com o propósito de discutir as cidades, né? Quais são os grandes desafios das nossas cidades? Quais são as grandes oportunidades? Quais são as grandes recomendações, tá? Então, a gente acabou desenhando um ciclo de 7 webinários que vão ocorrer de terças e quintas durante 7 sessões, né? E sempre das 7 da noite até as 8:30 da noite. Totalmente virtual e a gente totalmente aberto, sem custo. E, além disso, a gente vai dar certificado para quem participar no mínimo de 5 sessões. Qual que é o grande conteúdo desses webinários? Então, a gente segue uma sequência, começando com planejamento urbano e cidades. Falando das cidades, falando da importância do planejamento urbano, porque a gente observa que o Brasil cresceu de uma forma totalmente desordenada, ou as cidades brasileiras, né? Nos últimos 50 anos, nossas cidades absorveram mais de 100 milhões de habitantes. Então, a gente tem muitos problemas, muitas situações que difíceis de gerenciar. Então, vamos discutir um pouco essa parte das cidades, planejamento urbano. O segundo webinário, nós vamos falar de urbanismo social e segurança. A gente entende que segurança é um dos temas talvez mais preocupantes pelos cidadãos das nossas cidades. E o urbanismo social é exatamente uma estratégia de diminuir a insegurança, né, ou melhorar a qualidade das vidas das pessoas, principalmente as pessoas que vivem fora da cidade, onde muitas vezes os serviços públicos não chegam e não permitem que essas pessoas tenham um campinho de futebol, um campinho de basquete, uma área de teatro, uma área comunitária. Então, Esses essa equipamentos integração... básicos que são necessários para o dia a dia, eles são concentrados. Aqui no Rio, são concentrados em alguns locais. O atual governo está espalhando, criando Perfeito. parques, criando áreas de lazer pela cidade toda. Senão você tinha que ir para o centro ou Zona Sul, ou Barra da Exa Tijuca. E inviabilizava exatamente. para muita gente. No Rio vocês têm a praia também, que é um ambiente coletivo e tal, mas, de novo, o acesso. Então, o urbanismo social vai exatamente posicionar essa parte como uma solução, uma proposta de melhoria, né, que é muito legal para que realmente incluir, prover equipamentos públicos para as comunidades mais vulnerabilizadas. Tá. Então, o terceiro webinário, nós vamos falar do tema que você conhece, que é a mobilidade urbana, tá? Então, é o Sim. tema que vai se discutir exatamente os grandes desafios da mobilidade, a integração de modais, a mobilidade ativa, né? A parte das emissões, que é um tema também muito importante, Sim, poluição, sim. tudo isso. Ou seja, vai ter uma, digamos, uma abordagem bem assim transversal de mobilidade, sempre pensando em cidades diversas, não Rio, São Paulo, né? O quarto webinário, nós vamos falar de mudanças climáticas e saúde. A gente tem observado efeitos da mudança climática muito complexos ultimamente, desde enchentes, chuvas torrenciais como no sul, queimadas, temos problema de calores, ondas de calor, entre outras coisas. E essa correlação, né,
ou talvez essa relação das mudanças climáticas com a saúde das pessoas, né? Onde o excesso de calor afeta crianças de muito jovens, 6 anos e menos, né? Ou pessoas idosas a mais de 65 anos, onde acabam sofrendo muito mais, seja pela desidratação, hipertensão e outras coisas, né? Aí o quinto webinário, nós vamos falar de habitação e saneamento, que ainda é um tema super complexo, né? As cidades estão crescendo, muitas vezes as pessoas não têm onde morar e acabam ocupando áreas de risco, entre outras coisas, e isso Exatamente. resulta também em áreas onde não tem saneamento, não tem infraestrutura de água, não tem energia elétrica, etc. Isso é o quinto. No sexto, nós vamos falar de cidades inteligentes e Big Data, que esse é onde que eu vou falar um pouco também, e tem um colega também do Core Rio que vai falar, que é o João Carabeta, do escritório de dados. Então, nós vamos falar um pouco das inteligências da cidade, pensando na qualidade de vida do cidadão e como a gente usa os dados para melhorar as decisões, para entender melhor a cidade e fazer predições. E o sétimo, nós vamos chamar prefeitos e vereadores recém-eleitos, nomeados ou reeleitos, né? Que também foram estudantes do INSPER, para falar para eles: bom, tudo bem, a gente passou uma série de pontos, e vocês estão na ponta da linha, como Agora vocês vamos implementam colocar isso? em prática. Exatamente. O que É, que vocês estão pensando? Quais são os reais desafios? uhum. Financiamento, talvez toda essa parte de consenso político, etc. Então, eu acho assim, no geral, o nosso objetivo é exatamente trazer esses pontos para o debate, Sim. aumentar o conhecimento dos cidadãos, não necessariamente gestores, dos estudantes, dos acadêmicos, sociedade civil em geral. É muito bom. Eu ia falar sobre vereadores quando você falou dos gestores. Eu falei também tem muitos vereadores eleitos agora que tem que começar que o prefeito não trabalha sozinho. Ele precisa Exatamente. criar leis, ter o apoio da Câmara, que representa aí a população, para poder efetuar. E eu sou arquiteto também nas horas vagas. Então, Legal. quando você está falando do urbanismo, do saneamento de tudo, são coisas que a gente debate já também há 40 anos, desde o tempo de faculdade, que é um debate que vem rolando esses 40 anos e muitas vezes sem solução. Às vezes, uma solução simples, se adotada lá no início da ocupação, você não tem que depois estar tendo soluções criativas para conseguir atender as comunidades que se formam em áreas de Exato. risco e tudo isso. E muito interessante a transversalidade e a conexão entre todos os itens, porque não se pode falar de nenhum sem considerar os outros. Quer dizer, Exato. os sete estão entrelaçados aí, fazem parte da grande composição das cidades, de como viver, como ter qualidade, tudo envolvido. Então, parabéns aí pela iniciativa. Eu sou suspeito de falar, porque todos os webinários e palestras eu fico no Rio, mas quando dá, a gente vai a São Paulo, quando não dá, pô, é híbrido, vai passar na internet também? Já estou eu participando também, eu considero muito bom. E esse, na realidade, é totalmente virtual, né? Então não vai ter ninguém assim numa sala para não Sim, dificultar o acesso. Então, tudo vai ser pensado na divulgação ou nos webinários virtuais em tempo real, tudo. E o nosso objetivo é exatamente compartilhar conhecimento, trazer alguns pontos para o debate, na expectativa que as pessoas possam refletir. Poxa, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que todo mundo vai aprender um pouco do que a gente está sim, pensando, o que os especialistas com experiência prática da academia. Vamos ter, obviamente, pessoas no chat perguntando coisas. Então, a ideia é sim. exatamente essa: compartilhar, aprender, discutir, pensando num Brasil muito melhor nos próximos anos. Sem dúvida. A gente aqui pelo Rio Ônibus tem divulgado nos nossos grupos aqui essa série de webinários. O pessoal aqui da minha área de comunicação já sabe que vai ter prova depois, para provar que assistiram, que viram tudo, para a gente poder participar. E É, eu agradeço muito aqui por você estar divulgando isso aqui junto com a gente, e especialmente pela iniciativa é isso que você falou, democratizar o conhecimento, trazer informação, proporcionar isso para todo mundo de forma gratuita e acessível. Basta clicar, acessar pela internet. Então, Maurício Busquela, muito obrigado aí pela sua participação. Mais uma vez, em meu nome, da diretoria do Rio Ônibus, a gente agradece aí pela sua participação.
Eu que agradeço, Paulo, foi um prazer revê-lo agora virtualmente e a Rio Ônibus pela oportunidade de compartilhar um pouco do nosso pensamento, nossas estratégias, né, nesse caso do webinar, e um pouco também para os colegas e nossos colegas do Rio de Janeiro e da onde que estão te escutando. Então, eu quero agradecer também aos espectadores que estão nos ouvindo e deixar um grande abraço para vocês e aguardamos vocês hoje às 7 da noite Ô, no webinar que isso mesmo. vai ter a inauguração da série. Tá bom. Hoje, mais tarde, então, a gente se fala novamente. Tá Muito legal. obrigado aí. Estão todos convidados a participar. Quem não estiver assistindo hoje, dia 5 de novembro, pode clicar no QR Code que nós vamos colocar aí embaixo, que dá acesso a todas as informações. Muito obrigado. Então, pessoal, agradecendo mais uma vez ao Maurício Busquela, coordenador do Núcleo de Economia Urbana, Cidades, Inteligências e Big Data do Centro de Estudos das Cidades do Laboratório Arquifuturo do INSPER, que é um título muito bonito, grande. Encerramos mais um podcast aqui do Rio Ônibus, que ficará disponível para você ouvir novamente a qualquer hora e para compartilhar com quem quiser. Clique aí no QR Code que a gente está colocando embaixo, que dá tempo de fazer a sua matrícula. Próxima semana estaremos aqui com mais um assunto do seu interesse. Esperamos você. Apresentação e supervisão, Paulo Valente. Roteiro e produção, Peter Barcelos. Produção técnica, One Marketing. Rio Ônibus. Seu dia passa por aqui.